Fala pessoal, motos e tal. Há pouco tempo atrás postamos esse vídeo, o auge e a queda dos motores V2, onde mostramos que os V2 vão estar cada vez mais escassos. Depois da Harley aparecer com um monocilíndrico, agora é a vez da Ducati, com um motor mais do que incrível derivado diretamente do motor V2 da Panigale 1299. E sim, a Ducati anda chamando esses motores de V2 e não L2. E para você que ainda não sabe, o motor L2 é um motor em V de 90 graus posicionado deitado, formando a letra L. E nesse vídeo nós teremos uma oportunidade incrível de fazer uma comparação inédita. Vamos comparar o novo motor monocilíndrico da Hypermotard 698, o Super Quadro Mono de 659 cm3, com o motor V2 de 696 cm3 da Monster, que apesar de mais antigo, possui praticamente a mesma cilindrada com o dobro de cilindros. Vamos entender por que a Ducati optou em fazer um motor de média cilindrada com apenas um cilindro e as suas vantagens em relação aos bicilíndricos em geral, tanto em linha quanto em V. E além disso, obrigatoriamente pelo padrão do canal, vamos analisar o seu som, mesmo sendo um monocilíndrico. Como já falei inúmeras vezes aqui no canal e serei rápido nessa explicação, nós temos duas medidas em um motor que ditarão seu comportamento: o curso e diâmetro de pistão. Essas duas medidas são responsáveis pela capacidade cúbica do motor, a cilindrada, mas além disso, quanto maior for a medida do curso do pistão, pelo efeito alavanca no virabrequim, mais torque teremos, mas ao mesmo tempo teremos mais velocidade de pistão. Afinal, em um motor com curso longo, o pistão irá percorrer uma maior distância comparado com o motor de curso curto, o que limitará o RPM do motor. Como a potência é a multiplicação do torque pela rotação, resumindo, se queremos potência, quanto menor curso melhor. Teremos mais RPM potência, fórmula de motores de esportivas e em gerais motos japonesas. Se queremos torque, precisamos de mais curso, mas teremos menos potência, por não conseguir atingir altas rotações, fórmula comum em motos cruiser. Como as medidas de curso e diâmetro resultam na capacidade cúbica do motor, a cilindrada, motores com múltiplos cilindros terão a cilindrada dividida entre os cilindros, ou seja, um motor de 4 cilindros de 600 cm3, como a Hornet, terá 4 cilindros com 150 cm3 cada um. Um motor de 2 cilindros de 600 cm3, como a Shadow 600, terá 2 cilindros de 300 cm3 cada um. Um monocilíndrico, como a XT 600, terá um enorme cilindro de 600 cm3. Você reparou que conforme diminuímos a quantidade de cilindros, os cilindros foram aumentando? Ou seja, quanto menos cilindros para uma mesma cilindrada, teoricamente teremos mais torque e menos potência. Para não prolongarmos muito essa explicação, você pode assistir o vídeo cilindrada versus quantidade de cilindros, onde explicamos por que a cilindrada não importa, e também o vídeo sobre motores quadrados, subquadrados e superquadrados. Sabendo disso, existe outra informação importante: quanto mais cilindros, mais atrito, mais massas em movimento e perdas por bombeamento, que já explicamos nesses dois vídeos aqui, ou seja, mais cilindros, menos eficiência, o que cria uma tendência natural que as fabricantes reduzam a quantidade de cilindros em seus motores, e se tratando de motores V2 ou L, temos duas bancadas de cilindros separadas, 2 cabeçotes, 2 comandos de válvulas, correntes de comando, entre outros componentes que podem ser reduzidos pela metade quando usamos cilindros em linha. Junte o melhor torque, melhor eficiência e o menor custo de fabricação e teremos a escolha da Ducati em criar um monocilíndrico para a média cilindrada. Mas não bastava criar um monocilíndrico qualquer, afinal é uma Ducati, então vamos analisar melhor esse Big Single. A primeira e notável característica é seu curso e diâmetro. Nós temos um pistão de absurdos 116 mm de diâmetro. Pode até ser comum para uma Ducati, mas para você ter uma referência, uma CB250F Twister possui um pistão de 71 mm. Com esse pistão enorme de 116 mm, seu curso será obviamente curto. São 62,4 mm. Com esse curso curto de apenas 62,4 mm, pela velocidade de pistão, na teoria permite que o motor gire a quase 11.000 RPM, ou um pouco mais dependendo da tecnologia do pistão. Mas na prática temos um problema. Para esse motor aspirar 695 cm3 da mistura ar e combustível em um único cilindro a mais de 9.000 RPM, ele deve ter válvulas de admissão enormes, e válvulas enormes sofrem com a primeira lei de Newton, a inércia. Quem realiza a abertura das válvulas é o comando de válvulas, diretamente por cames ou balancins, e para fechar as válvulas a maioria dos motores utilizam molas de retorno. O problema é que a alta rotação somada às válvulas grandes e obviamente pesadas, a mola pode não conseguir fechar a válvula a tempo, ocorrendo a flutuação de válvulas, que resultará na colisão do pistão com a válvula,
chamado popularmente de atropelamento de válvulas. E isso dói tanto na cabeça do pistão quanto no seu bolso. Mas a Ducati tem uma solução para isso, o comando desmodrômico. Nesse comando, que já ganhou um vídeo completo aqui no canal, as válvulas, além de serem abertas por cames, também são fechadas por eles, resolvendo os problemas. E antes que você pergunte por que isso não é largamente utilizado, é porque na maioria das vezes não é necessário. Além de ser mais caro, a própria Ducati está usando retorno por molas em várias motos. E ainda falando das características do motor, ele conta com uma alta taxa de compressão. A taxa de compressão basicamente é a quantidade de vezes que a mistura será comprimida pelo pistão. Por exemplo, em um motor com uma taxa de 10/1, a mistura será comprimida 10 vezes. Geralmente motores comuns a gasolina de motocicletas usam taxas de 9 a 10/1. Motores de alto desempenho usam taxas de 11 a 13/1. E 13/1 é exatamente a taxa desse motor. Quanto mais taxa, melhor aproveitamento energético na queima da mistura, resultando em uma maior potência e eficiência. Resumindo, temos um monocilíndrico girador com grande capacidade de aspiração da mistura ar e combustível, alta taxa de compressão que na prática resultam em 77,5 cavalos a 9.750 RPM e 6,42 kg de torque a 8.000 RPM. Vamos comparar esse motor com um V2 de 696 cm3 da própria Ducati? No Superquadro Mono, temos um cilindro com diâmetro e curso de 116 por 62,4 mm, onde temos 77,5 cavalos a 9.750 RPM e 6,42 kg de torque a 8.000 RPM. No V2 de 90 graus de 696 cm3 da Monster, nós temos dois cilindros com diâmetro de 88 mm e curso de 57,2 mm. Reparem como o pistão e o curso são menores, pois temos dois cilindros de 348 cm3 cada um. Nesse motor temos 78,8 cavalos a 9.000 RPM e 7 kg de torque a 7.750 RPM. A Ducati superou o desempenho do seu antigo motor bicilíndrico com um monocilíndrico da mesma cilindrada. É claro que ele possui muito mais tecnologia, como maior taxa de compressão, arrefecimento líquido, mas mostra que às vezes menos é mais. Um detalhe que não pode passar despercebido é que um monocilíndrico de alta rotação e com pistão desse tamanho poderia criar muita vibração, mas a Ducati afirma que conseguiu anular completamente as forças primárias com dois balanceiros presentes no cárter. Mas após essa comparação, me permita falar sobre o som. Eu posso te afirmar que esse motor não vai soar bonito como os V2 de 90 graus. Já falamos sobre o som desses motores V2 aqui no canal. Como temos dois pistões no mesmo pino do virabrequim, mas inclinados em relação um ao outro, cada um irá atingir o ponto morto superior em momentos diferentes. E como no ciclo 4 tempos temos uma combustão a cada 2 voltas do motor, ou seja, a cada 720 graus de rotação, que seriam 2 voltas de 360 graus, temos a seguinte ordem de ignição em um V2 de 90 graus. O primeiro cilindro entra em combustão a 0 graus. O virabrequim dará uma volta completa de 360 graus mais 90 graus da inclinação do segundo pistão, ou seja, 450 graus de rotação ao todo, onde o segundo cilindro entrará em combustão. Mais 270 graus, o que seria 3/4 de volta, o primeiro cilindro entrará em combustão novamente. Reparem no espaçamento das combustões, são desiguais, isso nos dá o som embaralhado dos motores V2. A variação no ângulo do V vai alterar esse espaçamento entre as combustões, que resultará em sons diferentes. Temos V2 de 90 graus, como na Ducati, V2 de 45 graus, como nas Harleys, V2 de 50 graus, como algumas japonesas, V2 de 75 graus, como na KTM, cada um com seu som característico. Se você quiser saber mais sobre som de cada motor citado aqui, assista a playlist sobre sons de motores e escolha o seu. Tem até vídeo da CBX 1050, onde explicamos o som de Fórmula 1. Mas se você quer saber o som do Superquadro Mono, sinto muito te desanimar se você espera algo inédito, mas monocilíndrico é monocilíndrico. Como as combustões possuem exatamente o mesmo intervalo longo de 720 graus, ou seja, 2 voltas, cada combustão pode ser ouvida com clareza, e a 10.000 RPM não chegam a formar uma nota musical amigável, como explicamos lá no vídeo da CBX.
É claro que quanto maior for a cilindrada, mais pressão sonora você terá, mas como o pico de torque e potência desse motor está acima dos 7.000 RPM, teremos um som agudo em alta rotação. Será muito semelhante ao som do motor de 693 cm3 da KTM. Pessoal, agora quero aproveitar esse momento para agradecer os membros e apoiadores do canal. Muito obrigado a cada um de vocês e você pode se tornar um clicando em Seja Membro por um Top Speed de R$ 2,99 por mês. E não se esqueçam das canecas personalizadas do Motos e Tal, onde você pode ter uma caneca com a foto da sua moto ou motor e junto virá ficha técnica, o link estará na descrição. Agora preciso lembrar a você que não foi só a Ducati que apareceu com o monocilíndrico, a Harley acaba de fazer o mesmo e tem boatos que a Triumph também está planejando uma nova moto com motor monocilíndrico. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, venha conhecer outros vídeos do canal, são todos no mesmo estilo sobre vários tipos de motos e motores, incluindo V2, boxer, radiais, até mesmo turbo eixo, e estreando, é claro, antes desse vídeo aqui, motos híbridas. Se você gostou, deixe aquele like para fortalecer o canal nessa baixa que estão todos passando na plataforma. E por favor comente aí o que você achou de um monocilíndrico no portfólio de V2 e V4 da Ducati. E lembre-se que agora temos um quadro respondendo comentários durante um passeio de moto. Então deixe seu comentário, se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!